Meus cumprimentos aos colegas deputados e deputadas, companheiros da Assembleia, companheiros da imprensa, meus cumprimentos a todos. Eu vou começar a minha fala falando um pouco sobre pesquisa na Paraíba. E as pesquisas na Paraíba têm a intenção de informar os cenários políticos atuais e a gente fica analisando essas pesquisas, claro, com um olhar mais próximo, mais reto, até porque eu estou figurando também nelas, e vejo algumas inconsistências no que se refere ao meu nome. Por exemplo, tem pesquisa que eu apareço na espontânea com 7,1 e todos os demais candidatos que aparecem na espontânea, quando vão para estimulada, os seus números crescem consideravelmente. O meu não. O meu vai para 7,2. Dá 7,1 na estimulada, na espontânea, quando vai para a estimulada, 7,2. Todos os outros demais candidatos, que é natural, os números crescem. O meu não. Mas por falar em pesquisa, eu lembro de uma preocupação do pré-candidato Cícero, que tem colocado de uma maneira muito forte que um dos critérios para escolher o candidato deve ser a pesquisa. Um dos critérios deve ser a pesquisa. Como eu também acho que um outro critério que deve ser considerado é o alinhamento político com o plano nacional. Já que nós temos aqui, no plano estadual, um governador que está alinhado no plano nacional ao presidente Lula, não tem sentido se colocar um candidato que seja de fora desse contexto político do plano nacional. E a gente observa que depois da minha fala de sempre, né, porque quando o Lula estava mal das pernas nas pesquisas, a única voz que o defendia de forma pública, ou melhor, uma das únicas vozes que o defendia de forma pública, era justamente Adriano Galdino. Quando o Lula começou a recuperar o seu status político e a sua performance nas políticas, apareceram outras pessoas também já se dispondo a apoiar Lula. E que me deixou muito feliz, porque eu, enquanto brasileiro, só tenho que agradecer e ficar feliz em ver cada vez mais pessoas que até então não tinham nenhum compromisso com o presidente Lula, agora estão reconhecendo o seu grande trabalho e estão querendo somar com esse projeto político que tem o presidente Lula como comandante. Eu só acho que as coisas devem ser ditas de uma maneira muito clara e muito verdadeira. É assim que eu faço política. As pessoas podem até discordar de mim, mas jamais vão encontrar em mim falta de transparência ou falta de verdade naquilo que eu acredito e naquilo que eu penso. Então, afirmar que pode votar em Lula, afirmar que já tem autorização de um partido para votar em Lula, afirmar que acabei de falar com o presidente de um partido e esse me autorizou a votar em Lula, manter o palanque de Lula, e já no outro dia esse mesmo presidente desmente essa informação, isso não é fazer política com respeito nem com correção, nem com a verdade. A gente fica muito preocupado com esse tipo de coisa, a gente fica muito preocupado em se fazer política na Paraíba sem usar a transparência, sem usar a verdade como instrumento político, coisa que eu faço isso costumeiramente e constantemente. A eleição municipal passada nos trouxe alguns ensinamentos. E um desses ensinamentos foi que prefeitos, por serem bem populares, por terem uma aceitação popular acima de 90%, tiveram a coragem de
colocar candidatos que não estavam bem nas pesquisas. Prefeitos, na eleição passada, que já não tinham mais direito à reeleição, resolveram apostar na sua popularidade, na sua força política e colocaram candidatos que não estavam tão bem nas pesquisas. E em vários candidatos da Paraíba, quando abriu as urnas, quando as urnas foram abertas, esses prefeitos perderam as eleições na sua cidade, o que gerou muitas surpresas, porque ninguém esperava que esse resultado pudesse acontecer. Ou seja, contrariaram a vontade do povo. E o povo soberano, como sempre o é, precisa e deve ser ouvido. Desta forma, eu quero dizer, não só aos companheiros deputados e deputadas, mas a toda a Paraíba, que eu defendo 5 critérios para escolha do candidato da base. Eu sei que isso é um assunto já superado, eu sei que já existe, e está muito claro para mim, para a Paraíba toda, uma chapa já pronta, uma chapa já escolhida, uma chapa já acordada. Todavia, nesse acordo, eu não fiz parte. Nesse acordo, eu não estava presente, a não ser em uma única reunião, que eu estava presente e me posicionei nela. Mas depois dessa única reunião, eu não estava presente. E as pessoas têm me perguntado sempre, Adriano, e como vai ser o teu encaminhamento político? Quais serão teus passos políticos? Porque tu sabes que se for depender do governador, se for depender do seu partido, se for depender do PP e dos outros partidos da base, tu não vais conseguir a indicação para ser governador. É verdade. É verdade que, a preço de hoje, eu não conseguirei essa indicação. Estou lutando de uma forma muito firme e forte, mas uma carreira e uma luta de poucos. É como diz no jargão artístico, estou fazendo uma carreira solo. Não tive e não tenho o apoio do meu partido, não tive e não tenho o apoio das pessoas que querem um palanque para Lula aqui na Paraíba, porque só a minha candidatura garante com toda certeza um palanque para Lula, mas as pessoas que torcem para que isso aconteça também não trabalham nesse sentido, é bom que se diga também. Mas mesmo assim, lutando contra tudo e contra todos, estou aí na casa dos 10%. Ninguém tem a dúvida, doutora Paula. Se eu tivesse tido o apoio dos republicanos, eu estaria em primeiro lugar nas pesquisas hoje. Porque no canto que eu faço pesquisa, que eu faço política, Valber, eu e Murilo, o meu índice é 34,6. Se eu tivesse o apoio do governo, eu seria o candidato único na Paraíba. Ninguém teria coragem de ser candidato contra mim. Eu seria candidato único na Paraíba. Se eu tivesse o apoio do governo, eu seria candidato único na Paraíba. Se eu tivesse tido o apoio do meu partido, eu estaria em primeiro lugar nas pesquisas. E se eu tivesse o apoio do meu partido e o apoio do governador João, eu seria candidato único na Paraíba. A Paraíba, pela primeira vez, ia ter uma candidatura única. Não tenho dúvida disso. Graças à minha maneira peculiar de fazer política, de valorizar a classe política e de dialogar permanentemente com o povo da Paraíba. Mas o caminhar não foi esse. Eu me sinto muito bem no meu partido, apesar das dificuldades que eu enfrento no dia a dia. Tenho um carinho muito grande pelo nosso presidente Hugo Mota, que tem sido correto, tem sido elegante comigo. Gozo de uma amizade muito grande com o Nabor, a deputada Francisca Mota, o deputado Branco Mendes, o Michel, a Silvia, a Daniele, enfim, os companheiros do partido têm sido, o Jutaí, que tem sido muito correto comigo, até em declarações, o Wilson Filho, enfim,
nosso amigo Felipe Leitão, até fazendo defesas públicas no nosso nome também. E quero continuar no meu partido. Eu acho que só existe uma possibilidade eu sair do republicano. Só uma única possibilidade. É se eu receber o convite do presidente Lula para que eu seja candidato pelo PT para garantir um palanque para Lula na Paraíba. Se ele me pedir hoje, eu saio do republicano ontem para cumprir essa missão. E vou cumprir com muita determinação e com muita firmeza, porque eu entendo e reconheço e acredito que é o melhor presidente para todos nós nordestinos, é o melhor presidente para o povo brasileiro, porque ele é um dos nossos irmãos, ele é um dos nossos. Ontem a deputada Cida não estava aqui, e eu vou repetir brevemente o que eu disse ontem, não sei se ela ouviu, que ela estava online. Eu disse, Cida, que apesar de você achar que é diferente de Neto, e Neto achar que é diferente de você, porque você é da direita, você é da esquerda, um tanto quanto radical, e ele é da direita, um tanto quanto radical, mas na essência vocês são iguais. Vocês são dois funcionários públicos, um na área da segurança e outro na área da educação, professora. Vocês não têm nada de diferente. Essa questão de esquerda e de direita que inventaram nesse país foi só para dividir o povo do Brasil, principalmente os filhos do povo do Brasil. O que existe no Brasil é um povo que tem direito a tudo, que está lá em cima, e um povo aqui embaixo que luta por dignidade, por qualidade de vida. Essa história de direita e de esquerda é invenção da elite, dividir os filhos do povo do Brasil e da Paraíba também. Então, que cada um de vocês entendam e compreendam isso. Essa história de esquerda e de direita é coisa da elite para dividir os filhos do povo por todo o Brasil. Nós precisamos entender e compreender que sempre no Brasil teve uma classe lá de cima que sempre teve direito a tudo. E aqui embaixo tem uma classe que luta apenas por dignidade e por qualidade de vida, e nem isso, às vezes, essas pessoas conseguem. Então, desta forma, companheiros e companheiras, eu quero mais uma vez afirmar que eu vou continuar candidato. Disse ao meu partido, ao deputado Hugo Mota, ao deputado Francisca Mota, ao deputado Nabu, em uma reunião, que não colocarei nem meus amigos, nem o meu partido, nem minha família em precipício. Vou lutar com unhas e dentes para que eu possa ser candidato a governador. Mas se eu perceber, se eu entender e se eu compreender que eu não vou ter condições competitivas, que eu não vou ter realmente condições de vitórias, eu vou ter a humildade de recuar para me compor. Mas, chegando lá, em dezembro, como eu acredito que vou chegar, com números nas pesquisas superior a 20%, aí eu não vou ter como parar. Eu vou ser candidato. E vou chegar para o meu partido, vou chegar para o partido, para o governador, e vou exigir o apoio para que eu possa ser candidato, para que eu possa representar principalmente os filhos do povo da Paraíba na condição de governador. Então, era essa a minha fala no dia de hoje, e já peço a vocês para a gente já ouvir depois da minha fala o deputado Neto, que ele vai dizer que na próxima terça-feira, né, Neto, nós vamos estar em Campina Grande, fazendo uma sessão itinerante, começando por Campina Grande, e já a assessoria da mesa já fez uma pauta de sugestões aí, não está fechada, é uma sugestão. Se alguém quiser mudar, ou acrescentar, ou diminuir, fica aí arbítrio de cada um de vocês. Então, vamos para a luta e vamos começar a ordem do dia. Muito obrigado pela atenção.